Pode ficar assentado como você está. Versos 1 e 2. E depois o verso 7 de 1 Pedro 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos orar. Nosso Deus, nós exaltamos o Senhor pela reunião santa de Tua igreja, por, ó Deus, termos a oportunidade de cantarmos louvores como fizemos agora, exaltando o nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, que temos a oportunidade de meditar na Tua santa palavra, nós buscamos a direção do Teu Espírito, que, ó Deus, assim como a temos aberta diante de nossos olhos, abertos também estejam a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos e instrui-nos pela Tua verdade, nós rogamos em nome de Cristo, nosso amoroso Salvador. Amém. Eu vou mais me ater a 1 Pedro 3,7, mas antes eu preciso demonstrar-lhes algo. A Bíblia verdadeiramente trata muito sobre relacionamento pessoal. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre o relacionamento familiar, sobre o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, relacionamento entre o esposo e a esposa, o relacionamento que envolve os irmãos da igreja, do pastor para com a igreja, da igreja para com o pastor, ou seja, a Bíblia se atenta a todos os detalhes no que diz respeito a demonstrar como deve ser a qualidade do nosso relacionamento interpessoal. E a Bíblia é abundante em citar isso. O que eu gostaria que você percebesse antes de tudo é qual a diferença ou o que muda quando as filosofias e questões desse mundo nos orientam sobre relacionamentos e quando a palavra de Deus nos orienta sobre relacionamentos. Quando então os homens, ou seja, a sabedoria humana, procura nos instruir a respeito de como vivermos juntos, de como vivermos uma vida em comum, e quando a palavra de Deus nos diz como deve ser nossa vida em comum. Qual é a grande diferença que falta na instrução dos homens e que é o centro da instrução da palavra de Deus? Quando nós usamos, por exemplo, o relacionamento entre o homem e a mulher, o relacionamento do casal, a filosofia humana, humanista, vai meramente tratar de um homem e de uma mulher. Vai meramente tratar dos desejos e das nuances do relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas quando a palavra de Deus fala sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher, a palavra de Deus não começa pelo homem e pela mulher, ela começa por Deus. Porque relacionamento nas Escrituras nunca é o relacionamento meramente entre humanos, mas é o relacionamento desses humanos com Deus e como o seu relacionamento com Deus reflete no seu relacionamento humano. Não é uma dupla, literalmente é um trio. Olha para Deus e olhando para Deus diz, vocês devem viver assim. Olha para quem Deus é e o desejo de Deus para nós. Olha para realmente a santidade de Deus e o amor de Deus. Olha para os atributos do Senhor e diz, porque Deus é assim. Você, marido e mulher, devem viver desse jeito. Essa é a grande diferença. O humanismo e as filosofias humanas excluem Deus. E é por isso que elas não têm resultado. A palavra de Deus, as Escrituras, começam por Deus. E é por isso que atinge onde tem que atingir. Não é meramente como as teorias humanistas demonstram uma questão exterior. Não, Deus começa por dentro do coração.
E quando Deus começa a tratar dentro do nosso coração, eu tenho dito isso a vocês durante os últimos anos, eu não sei quantas vezes. Quando Deus começa a tratar dentro do nosso coração, a primeira coisa que Ele precisa fazer é nos humilhar. Ele precisa nos rebaixar do nosso orgulho. Precisa nos rebaixar do nosso egoísmo, da nossa arrogância, nos colocar no nosso lugar. E quando nós estamos no nosso lugar e Deus está no lugar dele, então as coisas estão prontas para que Ele nos construa e nos molde do jeito que Ele quer. A filosofia humana leva em conta o que nós queremos. A verdade de Deus leva em conta quem Ele é. Essa é a diferença. Quando nós olhamos para as Escrituras quanto ao relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um casal, nós vemos primeiro o nosso Deus, sua sabedoria, a sua palavra, para então entendermos o que Ele deseja de nós. Homens, hoje eu gostaria de me atentar ao verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Perceberam aqui toda a instrução? Agora veja como o versículo termina. Para que não sejam impedidas. Como que ele termina agora? Deus. É por causa de Deus e não por causa de quem somos. É por causa de Deus e não por causa dos nossos desejos. É porque Deus é pelo amor dEle, pelo interesse dEle, pela sua vida, que Ele manda isso. As coisas nunca começaram por nós, as coisas começam por Ele. E da sabedoria dEle, Ele nos instrui e termina dizendo, faça isso, porque eu então vou ouvir e vou abençoá-lo. Eu quero demonstrar isto e depois estabelecer alguns princípios. Primeiro, dizendo duas questões. Infelizmente, homens e mulheres, e isso não é incomum que aconteça, tendem a contrair o matrimônio, a casarem-se. Eu muitas vezes uso a expressão, pensando que o casamento é um conto de fadas. Pensando ou tendo um tipo de pensamento irreal sobre aquilo que é a vida a dois. E principalmente com um fato que é gravíssimo. Eu não sei quanto tempo a gente demora hoje numa autoescola para tirar a carteira de motorista, mas deve ser uns 3, 4 meses. De 3 a 6 meses, vamos dizer assim, não é? Muitos de nós terminam um curso na faculdade e precisam prestar provas para as ordens a quem ele vai trabalhar, sejam médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, tudo isso. A gente estuda para a nossa profissão 4, 5, 6 anos. Nós fazemos cursos de pós-graduação, de mestrado e alguns até de doutorado para nós sermos realmente bons naquilo que fazemos. Mas numa das coisas mais importantes da vida, nós simplesmente achamos que nós podemos entrar sem treinamento nenhum. Uma das decisões mais importantes da nossa vida, nós simplesmente imaginamos que podemos adentrá-la e pisar sobre ela numa questão que é tão importante sem instrução. A gente fica 6 meses se esforçando para tirar a carteira de motorista e muitas vezes não dá atenção nenhuma a nos prepararmos para aquilo que vem após o casamento. Então nós nos perguntamos por que as dificuldades e as lutas que enfrentamos, quando muitas vezes nós estamos sendo negligentes com isso. E pior do que isso, quando os anos de casamento se passam, normalmente nós pensamos que a única coisa que vamos precisar é de experiência e não de instrução. E nos esquecemos do nosso Deus. Nos esquecemos de saber o que Deus deseja de nós. E conforme os anos de casamento se passam, esquecemos também de ouvi-lo quanto ao desejo dele para nós. Não importa se você tem 1, 10, 20, 30, 40 ou 50 anos de casamento. Você vai precisar da instrução de Deus no tempo todo. Você jamais poderá negligenciá-la. Quando os sonhos forem frustrados e quando nós simplesmente não sabemos por onde continuar, sempre há um lugar onde nós podemos requerer forças e entendimento, que é a palavra de Deus. A segunda questão é que nós, homens e mulheres, nos casamos
sem ter a compreensão exata da diferença que existe entre nós. Sim. Eu tenho uma filha e tenho filhos. Se você tem meninos e meninas como filhos, você sabe que eles são diferentes. Os meninos são mais brutos. Tem umas brincadeiras meio brutas que não dá para fazer com as meninas. Eu sempre tive que separar isso lá em casa. Não é? Os meninos naturalmente são mais dispostos à disputa, mais ferrenhos. As meninas mais sensíveis. E nós sabemos que essa diferença e essas questões realmente têm um impacto muito, mas muito grande no casamento. Tanto no terreno emocional, quanto mental, quanto físico. E é isso que eu gostaria, caros colegas maridos, de relembrar-lhes nesta noite. O texto de 1 Pedro 3,7 diz: dando honra à mulher como vaso mais fraco. Mais fraco por quê? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, no sentido que ao homem foi dado a liderança e à mulher a sujeição. Então ela é mais frágil, porque ela precisa lhe obedecer por ordem de Deus. Eu vou citar algumas questões e eu gostaria que você pensasse sinceramente nelas. Primeiro, as diferenças mentais e emocionais. O interesse das mulheres é um interesse notadamente mais pessoal e emocional, aonde se prioriza a construção de relacionamentos. Sim, parece que as mulheres têm mais interesse pelos outros, mais interesse genuíno e verdadeiro sobre relacionamentos, enquanto nós homens normalmente nos voltamos ao quê? Aos aspectos práticos e lógicos. Literalmente, é como se no curso da faculdade todas as mulheres fizessem humanas e todos os homens fizessem exatas. Nas exatas você estuda o quê? Números. Nas humanas, gente. As mulheres se formam em gente. Os homens já vêm formados em números. Práticos, lógicos. E na cabeça de um homem tudo é muito fácil, não é? A lógica. 1 mais 1 é 2. Não precisa perguntar por quê e nem estudamos matemática para descobrir isso. Mas já temos os nossos conceitos lógicos e práticos. E nos esquecemos que os relacionamentos pessoais são tão importantes quanto. A orientação mental dos homens se interessa pela competição, pela conquista, enquanto naturalmente as mulheres são mais afeitas por relacionamentos mais ternos. E é por isso que você tem filhos homens, você vai vê-los interessados por esportes como lutas, corridas, competições. Isso atrai a atenção do homem, enquanto as mulheres são bem mais, ou têm bem mais motivos emocionais. Não precisa dizer aqui, pode usar um exemplo bem claro, por que as redes de televisão têm duas coisas principais na sua grade: novela e esportes. Novela para quem? Esportes para quem? Eles sabem disso. É interessante nós observarmos algo. Você já viajou com seu marido de carro, uma viagem longa? Uns 1000 e tantos quilômetros, como diz. Já foi? Sobreviveu? Ninguém tentou matar ninguém na viagem? Foi tranquilo? Agora olhe para a sua mente, para a mente dele. Um homem se anima pela possibilidade de dirigir 1000 quilômetros num dia. É aquela eterna guerra. Vamos parar? Para quê? Ele vê diante de si apenas o objetivo que ele tem: sair tal hora e chegar tal hora. A mulher normalmente faz o quê? Ela curte as paradas, um bom tempo para um almoço, para o café, um tempo de qualidade nos relacionamentos pessoais durante a viagem e assim por diante. Os objetivos são diferentes. Os homens têm a tendência de ter a dificuldade em construir relacionamentos íntimos. Isso se reflete tanto para com Deus quanto para com as outras pessoas. As mulheres têm mais facilidade em cumprir os 2 grandes mandamentos ensinados por Jesus: amar a Deus e ao próximo. É interessante isso. A palavra de Deus diz aos homens para amar, mas não diz para as mulheres.
Ela diz para nós, mas não é necessário que ele faça isso para elas. É natural delas. As mulheres têm mais facilidade em tornarem-se íntimas das pessoas que conhecem e das coisas que as cercam. Elas consideram sua casa como uma extensão de si mesmas. Já os homens, a dificuldade deles em se ligar em pessoas e situações, talvez até prestem atenção, mas eles nunca permitem que essas coisas se mesclem com a identidade deles. É isto lá e nós aqui. É por isso que as mulheres necessitam de um tempo maior para ajustar-se a pessoas e novos lugares ao seu redor. Já o homem reage à mudança de forma absolutamente lógica. Os homens tendem a expressar sua hostilidade por meio da força física. As mulheres, de forma verbal. Quase sempre. Assim nós somos diferentes. E somos diferentes porque Deus nos criou diferentes. Sem falar nisso, há diferenças físicas também. O metabolismo feminino é normalmente mais baixo do que o masculino. A estrutura óssea é diferente entre homens e mulheres. Não preciso nem citar as questões hormonais, uma vez que os homens não possuem as mesmas funções do corpo feminino. Em média, um homem possui 50% mais força física do que uma mulher. Mas o que me chama a atenção são aquelas as questões, as diferenças intuitivas. A intuição feminina é muito conhecida e discutida. Porém, devemos entendê-la não como algo místico, mas sim como uma capacidade de captar mensagens subliminares que normalmente são ignoradas pelos homens. Colegas, vocês já viram como a gente tem dificuldade nisso? Eu vou dar só um exemplinho fácil. Você diz assim, eu vou pescar. E ela responde o quê? Não vai pegar nada. Bobo é você que ainda vai. Né? Bobo é você que ainda vai. Não é que as mulheres têm um poder maior que os homens, mas elas costumam e elas conseguem juntar as informações de uma forma diferente. O homem vê diante de si aquilo que ele quer, a mulher as percepções que ela tem. Não é místico, é intuição mesmo. É conseguir pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. É famosa aquela ilustração, não é? De como é o cérebro de um homem e de como é o cérebro de uma mulher. Como é que é o cérebro nosso, homens? Só tem duas teclas, ou enter ou delete. Ele é cheio de caixinhas, não é assim? E nós temos uma caixinha para cada coisa, não é assim? Nós temos uma caixinha para ela, nossa esposa, uma caixinha para os filhos, às vezes uma caixinha para cada um, uma caixinha para o trabalho, uma caixinha para os nossos hobbies. Tem uma caixinha para todas as coisas. E como que funciona a nossa forma de pensar? A gente precisa abrir uma caixinha de cada vez. E às vezes deixa aberto. Tem que fechar, mas às vezes deixa aberto. E daí fala-se assim, e tem inclusive a caixinha do nada. Meu bem, o que você está pensando? E não é mentira, mulheres. Não é mentira. A gente precisa chegar em casa no final da tarde, sentar no sofá, fechar os olhos, abrir a caixinha do nada, e você vem e pergunta para a gente, está pensando no quê? Quem que responde, Renato? Nada, e é verdade, a mais absoluta verdade. A caixinha é vazia, a gente não está pensando em absolutamente nada. Agora abre a mente de uma mulher, eu vou usar um exemplo sem ofensa, por favor, mulheres. Já passou na rua quando alguém está abrindo essas caixas de telefonia enormes? Já passou e viu como é que é dentro? Tem fio para tudo que é lado e uns dando curto. Não tem? Fio. E ali você vê que passa centenas de ligações. Aí está a diferença. Ao mesmo? Bem, em que você está pensando? Em tanta coisa. É verdade. Naquela cabecinha ele está pensando, passando tanta coisa. Mas tanta coisa que nós homens não conseguimos entender. Como que elas pensam em tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é verdade. E se nós não nos entendermos nisso,
o casamento se torna difícil. O relacionamento se torna difícil se ambos nós não percebermos como isso se aplica ao nosso próprio viver. Eu quero aplicar estas questões, homens, ao nosso comportamento e citar algumas questões práticas que nós devemos praticar com nossa esposa. Questões que você vai encontrar abundante demonstração na Bíblia. Textos inteiros que falam sobre isso. Eu vou deixar que depois você os procure em sua própria Bíblia. Não é possível citar todos aqui. Então eu vou citar as questões. E depois nós vamos pensando como a Bíblia trata delas. Comecemos por reconhecer que há muitos modos pelos quais um marido pode magoar sua esposa. Há muitos. Há muitas maneiras pelas quais podemos ser rudes com elas. A primeira que eu lhe cito é usando de constantes críticas. Homens, eu creio que aconteceu com vocês aquilo que aconteceu comigo também um dia. Meu primeiro professor de música, ele tocava saxofone. Eu achei bonito. E ele virou para mim e disse assim: não, nem se interessa, você não consegue. Rapaz, para que o homem foi falar isso? Eu aprendi para provar para ele que eu conseguia. Nós somos assim, não é? Para um homem ser desafiado é o quê? Um incentivo. Desafiar um homem é incentivá-lo a buscar aquilo. Desafiar uma mulher, mágoa na certa. As críticas fazem isso. As constantes críticas dizendo: olha, você não consegue, você não sabe, você não toma jeito. Entre nós, homens, é um chamado à luta. Mas nós nos esquecemos que para com as mulheres é algo que provoca mágoa. Colega, tenha muito cuidado com a sua língua. Críticas machucam o coração e podem manter um coração machucado e ferido por muito tempo. Observe como a Bíblia trata das questões das críticas e realmente abandone esse tipo de comportamento. Além disso, uma das formas que magoamos nossa esposa é não prestando atenção às suas palavras e ideias. A mulher considera a falta de atenção uma ofensa. E por vezes, homens, tão preocupados com os nossos próprios afazeres, nós simplesmente esquecemos de dar ouvidos a elas. Tão preocupados com nossos próprios interesses, nos esquecemos de entender que elas também têm interesses e que grande parte desses interesses precisam da sua ajuda. Não despreze os interesses de sua esposa. Não despreze suas palavras e suas ideias. A palavra de Deus está todo o tempo nos lembrando disso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E depois desses versos, outros centenas de versos em Provérbios e nas Escrituras nos demonstrando a atenção, a importância de sermos bons ouvintes. Não despreze, homem, as ideias da sua esposa. Não. Ela tem uma visão diferente da sua. E ela pode ter visto a solução onde você não enxerga. Uma questão que no nosso tempo enfrenta grande oposição. O homem assumir sua parte nos encargos domésticos. Sabe, nossos dias, a instrução é: não deixe os meninos lavar louça, não deixe os meninos limparem a casa, não deem serviços domésticos para os meninos. O que nós criamos com isso? Não só machistas, mas uns belos porquinhos também. É isso que nós criamos. Essa ideia humanista de que os rapazes, os meninos não devem ter nenhuma parte nos encargos domésticos. A regra é muito clara: sujou, ajudou a sujar, ajuda a limpar, uai. Isso é ofensivo? Não. Mas realmente quando os homens se negam a isso e ignoram isso, é muito fácil que eles façam com que sua esposa se sinta fracassada. Nunca tem ajuda, nunca tem apoio, nunca tem realmente a pessoa que precisa do lado delas.
Nós também as magoamos, colocando as necessidades e desejos da esposa sempre num plano secundário em relação às nossas necessidades. Eu vou lhe dizer, homem, o que acontece com o tempo. Você vai pensando tanto em si mesmo, tanto nas suas próprias coisas, tanto nos seus próprios desejos, tanto nos seus próprios planos, que um dia ela se acostuma com isso. Quem perdeu? Você. Você treina tanto ela e acostuma tanto ela a realmente que é os seus planos, as suas ideias, os seus desejos, aquilo que você quer que tem que ser realizado, que um dia ela desiste de brigar. Rapaz, não tem coisa mais perigosa do que uma mulher que para de falar. Quando ela ficar quieta, tu abre o olho. Quando ela cansar de te falar alguma coisa, tu abre o olho, parceiro. Tu abre os ouvidos, ó. Você passou dos limites. Você chegou no ponto realmente que ela desistiu de realmente argumentar com você. Ela simplesmente desistiu de tentar convencer você que ela também tem planos e desejos. E agora você vai sofrer as consequências. Também magoamos quando nós, maridos, tentamos entender o que entristece nossa esposa. Nós, com a nossa lógica toda, querendo entender os sentimentos femininos. Rapaz, isso é uma faculdade que você nunca vai ser aprovado. Nós não somos chamados a entender, nós somos chamados a respeitar. Você notou a diferença? Ela não é chamada a explicar para você uma coisa que você não vai entender. A vida emocional dela. O que a Bíblia te chama é a respeitar, não a entender. Respeite. Tenha respeito pelas emoções dela. Tenha respeito pelas dores dela. Tenha respeito pelas mágoas dela, que talvez nem tenham a ver com você. São coisas do passado, que quando relembradas doem. Respeite. Respeite o coração da sua esposa. Respeite as emoções da sua esposa. O que ela precisa não é um tratado sobre emoções, é apenas alguém do lado. E nem precisa ser um poeta para dizer um poema lindo, é só a presença, o respeito. As últimas 3 questões. Nós magoamos e machucamos a esposa quando nós tendemos a agir como se fôssemos superiores a elas. Anulamos as suas qualidades, anulamos a bênção que ela é no lar como esposa e mãe, quando nós entendemos que o grande ator da casa somos nós. Uma das coisas que melhor representa uma família são os elos da corrente. Pegue 3 elos e ele vai representar o lar. Numa extremidade está o marido, na outra extremidade estão os filhos, e o elo do centro é quem? A mulher. Porque é ela que liga o pai com os filhos. Realmente, homens, esse comportamento como se nós fôssemos superiores e melhores, não nos leva absolutamente a lado nenhum e é reprovado nas Escrituras. Ouça aquilo que eu vou lhe dizer agora. A sua esposa é ferida e magoada quando, de forma muito clara e repetida, você dá preferência a outras pessoas e não a ela. Preste atenção nisso. Quando as outras pessoas são mais importantes para a sua esposa do que ela, você está machucando o coração dela. Quando qualquer outra coisa é mais importante do que ela, você está machucando o coração dela. Eu sei que nós, homens, somos tendenciosos a ter nossos hobbies, seja uma pescaria, um jogo de futebol. Como é o negócio lá, não sei o que vocês jogam? Dominó. Dominó não é pecado, não, mas pode se tornar. Temos os nossos hobbies, são bons. Não é? Admiro, eles têm a paciência de jogar dominó, eu admiro eles. Até me ofereci para assar uma carne para eles, nunca me convidaram. Mas tá, o convite está feito.
Isso não é ruim, mas se torna ruim quando se torna maior do que elas. Jamais permita que os seus hobbies, que suas preferências estejam acima da sua esposa. E para terminar, algo bem leve, jamais perca o romantismo. É bom. E não importa a idade. Certo? A minha filha obrigou eu e a minha esposa a ir para a academia. Foi. Eu passei dos 3 dígitos no peso e eles me obrigaram a ir. Coitado de mim. Estou lá, sofrendo. Os nossos coleguinhas da nossa turma são assim da faixa de 65 para 70 anos. Eu descobri que no horário que a gente vai na academia é a hora dos idosos. Mas não desisti de ir, estamos indo lá. Mas me chamou muita atenção, muito. Eu fiquei observando isso. Quando um senhor e uma senhora de cabelo bem branquinho, possivelmente já para lá dos 70 anos, entraram de mãos dadas e juntos. Enquanto ela ficava lá fazendo exercício, ele ficava lá de pé, perguntando para ela se ela estava bem. Cuidando dela. Precisa de água? Bem. Ele ia lá, pegava água, buscava, voltava, a toalhinha entregava para ela. Não tinha quem não prestasse atenção naquilo. E eu creio que o exemplo deles falou para muita gente que estava ali. Não tem idade para ser romântico e amoroso, mas a maioria dos homens esquece o romantismo quando termina o namoro. Não faça isso. A Bíblia nos chama a amar nossa esposa em todo o tempo, sempre, de todas as formas, demonstrar a ela o nosso amor. Voltando a 1 Pedro 3,7 para nós completarmos, 1 Pedro 3,7, depois de dizer que nós devemos honrá-las, coabitar com elas com entendimento, ele termina dizendo para que não sejam impedidas as vossas orações. E eu preciso terminar dizendo isso. O fracasso na vida espiritual de muitos homens é resultado do fracasso na vida conjugal deles. Eles não se importam com a mulher que Deus lhes deu. Eles não honram a esposa que Deus lhes deu. Realmente eles não demonstram o amor que deveriam demonstrar com a esposa que Deus lhes deu. E por isso então Deus fecha os seus ouvidos. É isso que Deus está dizendo aqui. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Literalmente, quando nós agimos sem entendimento, Deus fecha os seus ouvidos para não nos ouvir. Ele deixa de nos abençoar e deixa realmente de ter aquele comportamento conosco, de nos dar aquilo que necessitamos e de cuidar de nós dessa forma, simplesmente pela nossa teimosia. O relacionamento nunca é simplesmente de um homem e de uma mulher, mas é como esse homem e essa mulher se relacionam primeiro com Deus e depois entre eles. Nunca se esqueça disso. Homens, para que nosso relacionamento conjugal seja realmente uma bênção, a nossa vida espiritual primeiro precisa ser uma bênção. Se você não se importa com o seu devocional diário, se você não dá interesse ao seu tempo de oração, à sua leitura bíblica diária, a vir à casa de Deus em todos os cultos, a realmente exercer um ministério para o serviço do Senhor Jesus Cristo, se você ignora as suas responsabilidades espirituais, Deus também vai ignorar suas palavras. É isso que ele está dizendo. Você ignora realmente a sua responsabilidade com a sua esposa, e Deus fecha os ouvidos. Então, por onde começa o marido que realmente se aplica à sua esposa e que glorifica a Deus através do seu casamento? Começa no relacionamento do marido com Deus. E depois se estende à vida da esposa. Se nós, homens, não andarmos com o nosso Deus e não seguirmos os passos de nosso tão grande Salvador, nós nunca seremos o esposo que nossa esposa precisa. A vida espiritual começa primeiro. Então dela se estende a todas as questões do nosso viver. Que você entenda isso e o pratique em sua vida. Não só para o bem da sua esposa, da sua família, como para a honra e glória do nosso tão grande Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso